Hoje eu quero compartilhar com vocês algo sobre o processo da espera. Essa semana eu estudei um pouquinho sobre isso, né? E, e eu resolvi trazer aqui para compartilhar com vocês, porque eu nunca fui uma fã da espera. Mas aqui no Salmo 130, versículo 5 diz assim, ó: Espero no Senhor. Sim, espero nele. Em sua palavra depositei minha esperança. E tem uma reflexão que diz assim, ó: muitas pessoas comparam esperar com desperdício de tempo. Elas consideram a inatividade como um período irrecuperável. Eu, porém, vejo a espera como um solo da fé no qual o seu espírito pode crescer e fortalecer-se. O que você aprende quando está disposta a esperar? Vai aprender que não tem todas as respostas e na hora oportuna descobrirá. E na hora oportuna, eu tô lendo aqui, eu tirei esse aqui, ó, do e-mail de Deus, tá? É como se Deus estivesse falando com a gente. O que você aprende quando está disposta a esperar? Vai aprender que não tem todas as respostas e na hora oportuna descobrirá que eu as tenho. Vai aprender que agir da maneira errada pode ser pior que não agir. Vai aprender que a fé é uma dança na qual eu a devo guiar. Aprenderá não só a confiar no meu caráter, quando estiver esperando a minha orientação, como também a se apoiar no meu amor, mesmo quando ele se mantém silencioso. Concentre-se então em mim, em seu espírito, espere na minha palavra o momento oportuno. Aí, eu estou estudando também um outro livro e ele fala algumas coisinhas sobre esperar. Fala que na espera, fala assim, ó, que a lagarta, ela não precisa de um milagre, ela precisa do processo. E é verdade, a gente sabe, né, que se a gente tirar a lagarta do casulo, né, ela não vira a borboleta, né? E se querer forçar ela a sair do casulo, a borboleta ela fica atrofiada e morre, né? Ela não atrapalha completamente o processo, né? Porque é no sofrimento dela sair do casulo que ela vira aquela borboleta maravilhosa, né? Então, o processo, a espera, ela tem alguns processos. Ela tem a espera tem No processo da espera existe a proteção, a confiança, tem o fogo purificador e o quebrantamento. Na proteção, um exemplo que eu acho que eu vi aqui na proteção é que por exemplo, né, por exemplo, quando a mulher tá grávida, né, que enquanto a gente tá grávida, que a gente tá esperando, o bebê tá aqui dentro da gente, tá protegidinho ali durante todo o processo de espera, ele tá lá dentro do útero durante toda a gestação. Quando a gente tá grávida, é uma ansiedade tão grande, né? Cada semana a gente fica lá vendo, né, o que que evoluiu, né, em cada semana, semana tal, semana 20, a 21 fez o quê? Ah, é o olhinho agora, desenvolveu o pulmão, desenvolveu o rim, e a gente vai acompanhando semana a semana o desenvolvimento do bebê, até chegar o momento dele nascer. E é uma espera muito longa, né? De 38 a 41 semanas.
A gente ficar esperando o desenvolvimento do bebê. Enquanto isso, ele está protegido dentro do útero, aqui dentro da gente. Então, é um processo de espera dentro de uma proteção. A confiança, um exemplo da confiança, que eu achei muito legal e que para mim foi uma lição, é que no exército existe um protocolo. No exército existe um protocolo muito interessante para quando os soldados se perdem na guerra. Eles permanecem na última palavra que o comandante deu a eles. Deus somente nos confia uma nova direção se formos fiéis às palavras e direções que Ele já nos confiou. E às vezes o Senhor já nos deu uma palavra e a gente não permaneceu nela e a gente fica pedindo outra palavra. E isso foi uma lição para mim. Porque às vezes a gente fica, Senhor, me dá uma palavra, Senhor, me dá uma palavra, e a gente ora e vai na igreja pedindo por uma palavra, e o Senhor já nos entregou a palavra. E a gente fica lá pedindo palavra nova, e o Senhor já nos entregou a palavra, e só que a gente não permaneceu naquela palavra que Ele nos deu. E a gente precisa permanecer na palavra que Ele nos deu lá atrás. Seguir aquela palavra que Ele nos deu. Em primeiro lugar, a gente escutou, não deu bola, e daí que é uma palavra nova. E Ele não vai dar, enquanto a gente não permanecer naquela que Ele deu lá, a anterior. Isso para mim foi uma lição muito grande, porque eu tô pedindo uma palavra nova, aí eu orei, falei, Senhor, eu peço perdão para o Senhor, se eu tô pedindo uma palavra nova, eu peço que o Senhor traga à minha memória, Pai, quais são as palavras que o Senhor me deu. Se eu esqueci, Pai, me traz a memória, qual foi a última palavra que o Senhor me deu, porque eu acho que eu esqueci. Traga a minha memória, Senhor, para eu voltar na palavra que o Senhor me deu por último, porque eu acho que eu esqueci. E de verdade, gente, eu posso ter esquecido. Então, a gente precisa, né, ter a confiança, né, e que o Senhor, quando Ele nos dá uma palavra, a gente precisa confiar nessa palavra que Ele nos deu e permanecer nessa palavra que Ele nos deu. A gente precisa perseverar, não desistir. A gente precisa confiar. Aí tem a espera do fogo purificador. Essa é maravilhosa. Ai, gente, a espera do fogo purificador, eu chorei quando eu li, porque diz assim: Deus deseja que sejamos como a prata. Ao ser purificada, é como um espelho que reflete a imagem daquele que está trabalhando nela. Assim seremos tão parecidas com o Filho, a ponto de manifestarmos a expressão, a vida, o caráter e a essência daquele que nos purificou. Ou seja, ficarmos a imagem do próprio Jesus. Isso é muito lindo, muito lindo. Imagina, Deus deseja que sejamos como a prata, ao ser purificada. É como um espelho que reflete a imagem daquele que está trabalhando nela. É o Senhor Jesus quem está trabalhando em nós. E se a gente permitir, então nós seremos parecidas com Ele. E Ele é o fogo purificador na nossa vida. E enquanto nós estamos esperando no Senhor,
como o salmista diz, espero no Senhor, sim, espero nele e em sua palavra. Enquanto nós estamos esperando no Senhor, o Senhor Jesus, que é o fogo purificador, está nos purificando a imagem dele, deixando a gente, purificando a gente até a gente refletir a imagem daquele que está nos purificando. E por último, a gente entra na escola do quebrantamento. Aí aqui traz o exemplo do profeta Jonas, que Jonas, né, recebeu uma ordem do Senhor para ir até Nínive e Jonas não quis, né? Jonas teve o seu próprio julgamento a respeito de Nínive, não quis obedecer ao Senhor, fugiu, foi para Tarsis e o Senhor foi lá, laçou Jonas, caçou Jonas, foi atrás dele, não teve esse papo não. Então Deus iniciou um processo de caça com ele, pois existia uma unção, uma autorização sobre Jonas para que ele executasse uma missão. Deus não havia ungido outro, ele havia ungido Jonas, assim como Deus nos ungiu para cumprir determinadas tarefas e missões, e ninguém mais fará o que nós devemos fazer. E enquanto nós esperamos no Senhor, esperamos nele, em sua palavra, nós estamos na escola do quebrantamento do Senhor. O Senhor está nos preparando no ventre do peixe para nos reposicionar lá no local que o Senhor quer que nós cumpramos o nosso papel na história, assim como Jonas. Então, o Senhor, assim, ele é tão lindo que eu assim, não sou a fã da espera. Daí, quando eu vejo a história de José, né, esperou, aí vejo o Davi, teve que esperar, aí vejo, né, a história de Abraão. O Senhor fez uma promessa para Abraão e Abraão não viu a promessa. Quem viu a promessa foi Josué e Calebe. Quantas linhagens depois que foi ver a promessa? Quem viu a promessa de Abraão foi Josué e Calebe. Então, eu não sou uma fã da espera, mas eu estou num processo de espera. Então, o Senhor, essa semana, ele resolveu trazer para mim, em lugares diferentes, uma mensagem a respeito da espera. Que eu estou, né, num processo de espera, né? Assim como a lagarta, né? Não precisa de um milagre, ela precisa de um processo. Eu estou num processo de espera. E então, né, assim como o salmista, né, eu preciso depositar a minha esperança no Senhor. E talvez você também esteja num processo de espera, né? Então, assim como eu, deposite a sua esperança no Senhor, né? E entenda, né, que nós estamos num processo, né? E no final a gente vai sair, né? Uma linda borboleta, né? No final. E com certeza a gente vai ser vitorioso do outro lado, com certeza, porque o Senhor, a gente passa por esse processo porque é necessário, né? E o Senhor só faz isso porque o Senhor garante para nós que a gente vai receber algo da parte dele muito especial do outro lado. Esse processo é para a gente crescer, é para o nosso próprio desenvolvimento. Eu creio muito nisso. Então, eu estou muito grata a Deus por essa palavra, para a minha vida e para a sua vida no dia de hoje. Que Deus nos abençoe no dia de hoje e amanhã também, no restante da semana, em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus. Até amanhã. Shalom, shalom.